Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos e mais um vídeo para o canal. Tá frio aqui, vocês estão servidos de tomar um chá? Chá preto, em inglês black tea. Não é tea, é tea. Chá é tea. Então, esse vídeo aqui não é sobre chá, é sobre um vídeo que eu tava vendo no YouTube, onde um designer que mora na gringa, ele tava falando sobre entrevistas de emprego. E aí, ele trouxe várias perguntas que as pessoas normalmente fazem para ele de como que é o processo de entrevista na gringa. Eu tava curioso, comecei a assistir para ver como é que um designer trabalha em outros países, né? Porque eu sou designer, então é uma curiosidade natural. E aí eu fiz o roteiro para gravar 10 vídeos, então eu vou entrar agora nesse assunto e durante 10 vídeos eu vou falar sobre entrevistas de emprego, mais focado ali na área de design, tá certo? Então logo nesse primeiro vídeo aqui eu tenho um papel mostrando que entrevistas de emprego em inglês é job interview. E aqui eu tenho 50 questions, são 50 questões. A primeira delas é aqui. Can you tell me about you? É uma coisa que parece bem recorrente. Can you tell me about you? Essa primeira aqui. Então isso quer dizer o seguinte, você pode me falar sobre você? Então, por exemplo, se eu for falar inglês sobre mim, é mais ou menos parecido com o que eu faço aqui no vídeo. Se a pessoa me pergunta, can you tell me about you? Aí eu tenho que responder de forma educada, yes, I can, porque ela perguntou, can you? Então eu respondo, yes, I can. My name is Marcus, I'm a Brazilian guy. I'm from São Paulo, Brazil. I'm 38 years old. I'm a designer since 2004. And I went to the university and I got my bachelor degree. And I've been working with 3D design, graphic design, UX design, UI design, and so on. Eu fiz um breve resumo daquilo que eu faço como designer. Então eu disse o seguinte, que a pessoa perguntou aqui, você pode me falar sobre você? Eu falei, claro, posso. Meu nome é Marcos, eu moro em São Paulo, no Brasil. Eu sou brasileiro, tenho 38 anos de idade e eu fui para a universidade e estudei design digital. Não falei isso não. Essa parte do design digital não falei. Falei que eu fui para a universidade e consegui a minha graduação de bacharel, tá? Eu podia continuar falando, por exemplo, se ela falar assim, can you tell me about your personal life? Você pode me falar sobre a sua vida pessoal? Eu podia falar, yes, sure. I live alone. I am the youngest of 4 sons, and we are 3 men and 1 woman. And as I said, I live alone. My parents, they passed away, and just like that, por exemplo. Então eu falei o seguinte, que eu sou o mais novo de 4 filhos, que eu moro sozinho, que meus pais já faleceram. Então eu falei um pouco da minha vida pessoal, tá certo? Então continuando aqui com o roteiro, a segunda pergunta ela fala o seguinte, can you tell me about your career? Então aqui é mais específico para carreira. Você pode me falar sobre a sua carreira? Can you tell me about your career? E aí eu respondo de forma educada. Sure, yes, I can. So, I started working as a designer in 2004. I was working as a teacher of computation and things like that. And I met some person and she invited me to work with her because his husband, he had a small agent, a digital agent, and I went to work with them. O que eu respondi aqui foi o seguinte, ela me perguntou, você pode me falar um pouco sobre sua carreira? Falei, claro, em 2004 eu estava trabalhando como um designer, aliás, estava trabalhando como um professor de informática, e aí eu conheci uma pessoa, uma aluna, que ela me convidou para trabalhar na pequena agência que o marido dela tinha. Então lá eu comecei minha carreira como designer. So, in that time it was 2004, and after that I went to the university and I quit off that job and I started working as a in a internship. I was an internshipper. I worked there for 2 whole years, and then when I finished the university, they hired me for real, and I started working as a professional, and I stayed there for 1.5 years more. O que eu falei foi o seguinte, que depois que eu saí desse estúdio pequeno, eu fui para uma empresa, e aí eu fui para a universidade, e aí eu comecei a fazer estágio nessa empresa, e eu fiquei 2 anos fazendo estágio nessa empresa, e depois que eu terminei a faculdade, eu fui contratado como um profissional, e eu fiquei lá por mais 1 ano e meio, tá certo? Então eu falei um pouco do meu início de carreira. Eu podia ficar falando aqui, continuando falando, por exemplo, after that I went to work in a publicist agents and I worked there as a digital designer, a 3D CGI designer and web designer as well. I was doing a little bit of code, a little bit of back shots, and a little bit of layout and things like that, databases, small ones, and I worked there for almost 2 years. Then I quit of that job and I went to work in a
agent, and I stayed there for 2 weeks because I didn't like the rhythm of the work, and then I quit and I went to work in e-commerce, and I stayed there for 2 years. That place was really marvelous. I was one of 4 or perhaps 5 designers working there. That was a really good place where I made many friends, colleagues, and I worked quite hard and I learned many things working there. And after that I went to work in a insurance online company, and that place was quite good because I met a really good information architecture UX designer that I learned many things with her, and I got many mindset. I changed my mindset actually working with her because she was a sort of evangelist, sharing information, PDFs and paper books, to encourage people around her to improve their careers. Agora eu vou falar o que eu falei aqui agora. Bom, eu falei que depois que eu trabalhei como estagiário, fui trabalhar numa agência, fiquei lá um pouco de tempo trabalhando como 3D designer, web designer, fazendo um pouco de código. Depois eu saí dessa agência, fui para uma outra agência que eu fiquei 2 semanas, não gostei. Depois eu fui trabalhar no e-commerce, que eu gostei bastante. Eu era um dos 5 designers que tinham lá, conheci gente legal, fiz amizades, trabalhei duro, aprendi muita coisa. Depois eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa empresa de seguros online. Fiquei lá por bastante tempo, conheci uma arquiteta de informação realmente boa, ela é tipo uma evangelista, tipo UX, UI e arquitetura de informação e usabilidade. Aprendi muita coisa com ela gostava de compartilhar conhecimento. Ela foi minha chefe, ela me deu vários livros em papel, em PDF, e ela ajudou a mudar o meu mindset, né? Minha mentalidade totalmente mudou a partir daquele tempo. Eu deixei um pouco design gráfico, direção de arte, essas coisas mais de agência de fora. Eu comecei a focar mais em trabalhar com produto. Falei bastante, é extenso. Vou continuar aqui. A próxima pergunta, que é a de número 3. What was your biggest challenge? What was your biggest challenge? Então, qual que foi o meu maior desafio até hoje? I might say that my biggest challenge was when I was working in that e-commerce that I told you, and when our boss, he wants to have holidays, he needed to pick up someone to replace him for 1 month, and then he picked up me, and I stayed there coordinating the team, and I did a really good job over there, and it was a sort of big challenge because I've never worked like leading the team, okay? O que eu disse em inglês? Eu disse o seguinte, que meu maior desafio foi quando eu estava trabalhando naquele e-commerce que eu falei. O nosso chefe teve que sair de férias, ele saiu de férias por 1 mês e depois ele me colocou no lugar dele para ficar coordenando o departamento. Isso foi um grande desafio porque eu nunca tinha feito nada parecido na época. Eu só sentava e criava os meus trabalhos, mas eu tive que também coordenar e criar e fazer essa parada, e foi bem legal, aprendi bastante com isso. Pergunta de número 4. What are your weaknesses? Aqui faltou um S no final. Weaknesses. Tem um S aqui no final. What are your weaknesses? Como eu falei, faltou um S aqui no final. Quais são as suas maiores fraquezas? Então, fraquezas todos nós temos. A gente não gosta de falar sobre isso, mas temos. Então, eu considero que eu tenho 2 grandes fraquezas. A primeira delas é o horário. Falando em inglês, so I have 2 weaknesses that I really have to fix that. I have to improve that, to mend that. I have to make different. The first one is that I have problems to arrive at time, and I'm fighting against that actually, and I have to improve that, and I really know that. The first one. The second one is that sometimes I'm like that guy that would like to have the pixel perfect, I really like to do the job as best as possible, and sometimes I have the right time to deliver that. I have problems with that as well, so 2 problems. O que eu disse aqui foi o seguinte, que eu tenho 2 problemas. Um é para chegar no horário. Eu tô tentando sempre melhorar isso, chegar no horário. E o outro é que às vezes eu fico ali muito tentando aperfeiçoar o pixel, né? Então fico trabalhando para deixar a coisa melhor possível. E às vezes eu acabo extrapolando o horário. Então são 2 coisas que são boas de se ajustar, ok? Depois eu tenho aqui o último desse vídeo aqui. Why do you want to move job? Why do you want to move job? Por que você quer mudar de emprego? Em inglês eu falaria o seguinte, so I'd like to move job because I am looking for new opportunities. Eu quero mudar de emprego porque eu estou procurando novas oportunidades. I want to have new challenges in my career. Eu quero ter novos desafios na minha carreira. And I want to have another sort of environment to work. Eu quero ter um outro tipo de ambiente para trabalhar. New challenges, novos desafios, and so forth. E assim por diante, tá certo? Esse vídeo aqui ficou grande pra caramba, quase 10 minutos, mas eu consegui passar o recado que eu queria. Nos próximos vídeos eu vou voltar, não vai ter essa introdução, já vou
E em cada vídeo eu vou ter 5 perguntas para responder ali. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô treinando aqui meu inglês para entrevistas, que eu nunca fiz isso. E é isso aí, gente. Espero vocês nos próximos vídeos. Um abraço e até!